os seguintes textos sobre a sexualidade feminina, do Freud, de 1931. Seminário 5, capítulo 15, A Menina e o Falo. Seminário 23, capítulo 6, que é a Joyce e as falas impostas. Os outros escritos, o Aturdito. E um texto que está nessa Ornicar, que é uma dificuldade na análise das mulheres, que é de quem? Marie-Hélène Brousseau, que é assim que se fala. Muito bom esse texto dela, em falar nisso. E o Aturdito, gente, eu fiquei impressionada com esse texto. Quero fazer um cartel só sobre esse texto. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses textos antes da gente abrir para discussão. E eu pensei em dizer assim mais ou menos do que esse ano eu fui traçando, né? Eu comecei falando sobre totem tabu e a significação do falo, que eu lembro que na época eu tinha a intenção assim, isso foi em março, né, de investigar o falo como objeto de poder. Então foi a totem tabu. Depois eu falei da mascarada, né, da Joan Rivière e o sonho da água parada. Depois a gente falou do semblante e da estrutura do discurso. Depois eu falei do enigma, o que quer uma mulher. E hoje a gente vai falar sobre a devastação. Então vamos começar pelo Freud. Lá por volta de 1930, o Freud começa a reformular algumas questões sobre o Édipo na menina. No texto sobre a sexualidade feminina, ele vai dizer que o complexo de Édipo ficou famoso a partir da premissa de que a criança fica eternamente ligada ao genitor do sexo oposto. Mas ele vem acentuar nesse texto que o primeiro objeto de amor de todo ser falante é a mãe. O primeiro objeto de amor da menina é a mãe. E aí ele vai colocar as seguintes questões. Essa é até uma questão óbvia, né? Mas se a gente parar para pensar, culturalmente ficou muito marcado, né? Essa história de que o Édipo tem a ver com o genitor do sexo oposto, né? E aí ele coloca as seguintes questões: como a menina vai encontrar o caminho para o pai? Quando e por que ela se desliga da mãe? Essa troca de objeto originário pelo pai é de suma importância para o desenvolvimento da mulher. Ele está dizendo isso porque observa na clínica um número grande de mulheres que permanecem presas a essa ligação com o primeiro objeto de amor. Objeto que faz com que a libido fique presa às primeiras experiências de satisfação, onde a menina era alimentada, limpa, vestida e cuidada. Essas mulheres que ficam presas a essas experiências de satisfação não fazem uma verdadeira viragem em outra direção. O que está em jogo no Édipo da menina é essa passagem, ir em outra direção, afastar-se da mãe é um passo importante para o seu desenvolvimento. Lembrando que o complexo de Édipo se constitui pelo modo que se transmite, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos. E aí, eu achei importante falar isso para a gente não ficar grudado numa ordem assim heteronormativa, né? Essa semana me perguntaram assim: existe devastação masculina? Então é bacana a gente pensar no Édipo, né? A partir dos lugares simbólicos, né? E não exatamente do que a gente supõe, né? Mãe, pai, né? Sendo a mãe uma mulher, o pai sendo um homem, né? O que irá organizar tudo isso, todo o complexo, é a função fálica, que é um operador simbólico que representa o desejo e a lei.
Então, inicialmente, a menina que está numa posição totalmente passiva passa a demandar de sua mãe. O que é que a menina demanda da mãe? Pergunta o Freud. É importante lembrar que, ao começar a demandar, o sujeito já está alternando entre uma passividade e uma atividade. E essa mãe, na melhor das hipóteses, também está no momento de viragem, ou seja, ela já vai para outras direções, não só está atrelada àquela menininha. O Freud vai dizer que percebe o germe da paranoia feminina quando essa passagem, né, essa viragem, ocorre muito tardiamente. Ou seja, quando essa questão da mãe ficar ali muito atrelada aos cuidados, né, da criança, quando isso se prolonga por muito tempo, né? Aí, nesse momento, onde a menininha percebe que sua demanda não é mais atendida, ela entra no complexo de Édipo pela via da castração. Ela reconhece o fato da sua castração, mas se revolta contra essa situação desagradável. Então, a menina entra para o Édipo, né? A partir da castração, ou seja, sendo como se fosse uma fase inversa do complexo de Édipo nos meninos. Ela não tem e ela quer ter. O corpo materno é o recinto, o habitáculo de tudo que nele se pode localizar, por uma projeção ilusória. Isso que ela não consegue localizar na mãe descortina a relação com o pai. É nesse ponto de viragem que se localiza a inveja do pênis. Essa articulação é essencial junto à decepção de não receber do outro um significante que diga o que é uma mulher. De algo que não a satisfaz por completo e nem a completa. Porque não estou entendendo minha letra. Porque se conseguíssemos responder a essa pergunta, estaríamos no campo de uma identidade feminina universal. E aí a gente vai um pouquinho para o Lacan. O que o Lacan tem a nos falar desse ponto da sexualidade feminina? Ele vai dizer que a menina entra para o Édipo pela castração, passa pela privação na relação com o pai e chega à frustração, que é esse lugar de aflição que não a satisfaz e, ao mesmo tempo, deixa-a livre para desejar. A devastação vem desse vínculo primitivo com o objeto materno. Há uma repetição do encontro com esse outro primordial. Há um encontro com o real, uma vacilação do semblante. E aí eu fiquei lembrando o que a gente trabalhou em relação ao semblante, que foi há 2 grupos atrás, né? 2 encontros atrás. Semblante é significante. Semblante é discurso. É o que nos amarra nas trocas sociais. É a relação que se mantém com uma certa aparência. A noção de semblante é um compósio da língua, da escrita, da fala, das marcas, traços corporais, de tudo que vai agendar a estrutura de um discurso. E a devastação vai ser a vacilação disso tudo. É quando o sujeito fica fora da ordem discursiva. A devastação toca nos confins da marcação simbólica, na passagem da demanda para o desejo. A devastação mobiliza o insaciável do amor no lugar do desejo. É porque o semblante fracassa que a ruína aparece. A mulher perde seus alicerces e vive uma catástrofe. E aí tem uma brincadeira que o Lacan faz com o significante devastação, né? Que é ravage, e ele vai falar em ravir e rapire. Ravir quer dizer arrebatamento, e rapire, raptar. Então, na devastação,
há um arrebatamento, ou seja, um arrebatamento do corpo, né? Ou seja, a mulher fica submetida a um outro completo. E aí eu fiquei pensando, quando a gente fala em arrebatamento, a gente pensa logo na coisa espiritual, né? O sujeito foi arrebatado por um outro enorme, né? E completo. Há também um rapto, que é o rapire. Ela tenta, né, a mulher, nesse caso, arrancar do outro algo que não há. E isso me faz assim pensar. Esses dias eu vi um vídeo, um Reels, de uma menina com um namorado e estava o pai. E o namorado queria sair, né, se desvencilhar dela, e ela chorava, sabe, assim, agarrando ele, por favor, não vai embora, fica. E o pai tentando intervir, assim, calma, deixa ele ir embora, né? E uma cena assim terrível. Aquilo me chamou a atenção. E depois, quando eu fui ler, né, sobre o Rios, aquela menina tinha morrido, o cara tinha matado ela. E aquilo ficou para mim assim de uma forma tão, o que que aconteceu ali, sabe? É, é o amor, demanda, né, que abre as portas para a devastação. É a demanda exacerbada e sem limites que vai gerar a devastação. É oferecer-se em sacrifício. Claro que esse amor está intimamente ligado ao imaginário, a um amor de posse. A falta não opera. E o afeto predominante é a angústia. Porque se a angústia, né, ela advém quando a falta falta, então a gente pode pensar que há aí um ponto de devastação também. E aí, ó, eu fiquei pensando, eu fui pesquisar sobre aquele grupo MADA, vocês já ouviram falar? Mulheres que amam demais. E aí eu fui ler o site, fui tentar achar quantas mulheres frequentavam, né, aquele grupo. E eu vi que tem assim muitas unidades pelo Brasil inteiro e não consegui saber o número de mulheres que estão inscritas ali. Mas eu vi que eles têm por semana 45 reuniões. Então eu suponho que sejam muitas mulheres, né, que frequentem esse grupo, que vão frequentar esse grupo, né? E aí eu estava vendo o que que eles, qual é a suposição deles, né? Por que que essas mulheres amam demais? E eu estava vendo assim que eles conseguiram captar que de alguma forma elas sentiram na infância que não foram amadas, né? Pelos seus genitores, nem pelo pai, nem pela mãe. Então tem esse ponto lá no site deles. Então, falar dessas coisas, eu fiquei pensando assim, talvez aqui entre nós, somos várias mulheres, algumas ficassem identificadas, né, com esse ponto, né? Será que todas as mulheres, né, já passaram por esse ponto de devastação? E aí eu achei no Freud uma coisa interessante, porque ele vai dizer que geralmente está no texto da sexualidade feminina, que geralmente o primeiro amor de uma mulher é, ele não usa esse termo, né, devastação, mas eu entendi como se fosse um amor que ele é uma exceção, onde a mulher se entrega demais e pede demais, né? E ele coloca isso, ele coloca como se fosse o primeiro casamento, né? Mas eu já há um tempo venho pensando nisso, ouvindo muitas mulheres, né? Porque eu atendo muitas mulheres, se o primeiro amor não se trata de alguma coisa assim mais forte, sabe? Se não passa por esse ponto. E eu acho que isso nos interessa porque ele diz de uma dificuldade na análise das mulheres, né? E o Lacan tem uma ilustração que eu achei no Arthur Dito, que ele vai dizer que uma mulher devastada é um peixe fora d'água. E aí basta você imaginar essa cena, né? Um peixe fora d'água, ele está sem ar, né? Está se debatendo, né? E que pela via da castração, desse ponto de partida, a mulher é peixe na água. Ele vai dizer isso.
Então, ela nada, né? Já no seminário do sintoma, seminário 23, o Lacan ele vai dizer assim, aí eu vou ler. Permito-me dizer que o sintoma é muito precisamente o sexo ao qual não pertenço, isto é, uma mulher. Se uma mulher é um sintoma para o homem, fica absolutamente claro que há necessidade de encontrar um outro nome para o que o homem é para uma mulher, posto que o sintoma se caracteriza justamente pela não equivalência. Pode-se dizer que o homem é para uma mulher tudo o que quiserem, a saber, uma aflição, pior que um sintoma. Vocês podem, inclusive, articular isso como lhes for conveniente. Trata-se mesmo de uma devastação. Então, uma passagem clássica, né, do Lacan. E aí, inicialmente, eu fiquei pensando assim: a mulher é um sintoma para o homem, porque representa simbolicamente a mãe, né? Mas por que que um homem não é um sintoma para uma mulher? Porque a mulher não busca no homem um representante simbólico de seu pai. Só que aí eu me dei conta que nesse seminário ele está falando do sintoma com TH. Então, vou ler de novo. Permito-me dizer que o sintoma com TH é muito precisamente o sexo ao qual não pertenço. Ele está dizendo que a mulher é um sintoma com TH, né? Ele está trabalhando nesse capítulo a função de suplência para o Joyce, né? Que enlaça aí os registros de imaginário, simbólico e real. E aí ele chega a se perguntar assim nesse capítulo: a partir de que ponto alguém fica louco? Eu achei interessante porque me parece que a mulher devastada muitas vezes está nesse ponto, né? Louca, doida varrida, né? Então, essa indicação do Lacan me fez pensar assim, de uma possibilidade de suplência, né? Se há uma possibilidade de suplência na direção do tratamento para esses casos das mulheres que amam demais, né? Porque me parece que se a mulher, a partir da transferência, coloca o analista nesse lugar da mãe, e isso é algo muito comum, como que a gente pode pensar o lugar do analista, né? Como ele deve operar sobre esse ponto? Poderia a análise servir de suplência para essas mulheres? Até que ponto, né, a análise pode dar conta desse ponto que é real, assim, né? Parece que é um ponto real e estrutural, né, nas mulheres. Então, como que se maneja a transferência nesses casos? Então, esse é um ponto clínico importante, porque diz um ponto real da análise das mulheres e que, inclusive, pode trazer o rompimento da análise. Nesse texto da Marie-Hélène Brousseau, ela fala que há uma repetição na clínica com as mulheres, que é o rompimento da análise quando se chega a esse ponto, né? Então, a paciente está ali, bota o analista, né, no lugar da devastação, e o analista não tem para dar. Inclusive, o percurso de análise tem a ver com esse não atender a demanda, né? Então, como que fica esse ponto? E aí, para terminar, para eu abrir para a gente conversar, eu fiquei pensando numa coisa que me aconteceu vários anos atrás. Uma amiga chama eu e uma outra amiga para conversar. Ela estava assim muito, muito apaixonada por um cara. Era aquele momento em que todo mundo saía do Brasil, estava todo mundo revoltado com o Brasil, querendo morar fora. E aí, ela já com a vida muito bem estruturada, independente financeiramente, ela chama a gente para dar notícia de que ela ia largar tudo. Ela, cara, eu tô apaixonada, vou largar tudo, vou para Portugal com ele. E na hora aquilo foi tão chocante para mim,
que eu segurei a mão dela e falei assim, amiga, não se larga tudo por ninguém, né? O que é isso, né? O que é largar tudo? E eu acho, assim, é interessante porque eu não tinha um percurso de análise grande, mas eu já tinha visto outras mulheres, de alguma forma aquilo eu já estava avisada daquilo, me parece, porque eu já tinha visto outras mulheres nessa mesma pegada do largar tudo por alguém, né? Enfim, essa minha amiga, no final das contas, engravidou, e aí tudo mudou. Parece que ela conseguiu, hoje eu fiquei pensando nisso, ela conseguiu um outro caminho, né? Uma outra viragem que não largar tudo, né? Então é isso. Vou abrir para conversarmos. Achei a mãozinha. E aí, Tereza? Ah, Natália, você Ai, Natália. foi cutucar um vara curta, porque eu estou trabalhando essa questão do feminino por uma outra via, né? Em relação à violência contra as mulheres. Então, eu queria te Aham. dar uma informação na primeira pergunta. A devastação masculina, sim. O Lacan, se não me Sim, engano, no seminário 23, ele diz: a mulher é para o homem uma loucura, uma devastação. Mas o Lacan fala isso a partir do feminino, porque você. exatamente. Espera aí, você anunciou a devastação feminina, mas você, em alguns momentos, você fala da mulher. Uhum. E aí é uma coisa que o Freud fez. O Freud, em nenhum momento da teoria dele, apesar dele ter mexido de todo jeito nessa questão da mulher, tanto é que ele termina a obra, quer dizer, a obra ele termina, mas a obra continua, com a pergunta: o que quer uma mulher? Essa é uma pergunta que o Freud deixou, porque ele não conseguiu fechar, porque todo o tempo ele resvalava da mulher e o feminino, a mulher, a menina, a mulher e a mãe. Tanto que ele chama a mãe de mulher, e o Lacan fez essa distinção: onde há mãe, não há mulher, né? São coisas distintas e tal, porque o Lacan trabalha com a questão do discurso, da posição discursiva. Então, uma coisa que me chamou a atenção quando você fala, né, desse encontro da menina volta à mãe em busca ou repetindo o encontro primordial. Esse encontro primordial que ela volta com a mãe da privação, porque ela sofre a privação com a mãe. E o Freud diz que a menina sai desse encontro com a mãe odiando, é pelo ódio, pela via do ódio, né? E depois vai ao pai, no pai você desenvolveu muito bem, ela não consegue se inserir na cadeia significante, castração, e aí ela retorna à mãe. Mas quando ela retorna à mãe na busca da identificação feminina. E, mas ela está encontrando a mãe. E olha só de novo essa dicotomia. Feminino e a mãe são coisas distintas. E o Freud, aí eu fiz uma questão para o Freud, ele não respondeu, evidente. Se ele respondeu, eu vou ficar com muito medo, mas como é que a menina volta a buscar essa identificação nesse objeto que ela abandonou pela via do ódio, né? Eu acho que é aí que pinta a devastação, né? Porque ela volta a buscar no objeto odiado, odiento, ela volta a buscar aí a identificação. E ela já não tinha encontrado pela via do significante, né? Então, ela vai pela via do objeto e também não encontra. Então, nem pela via simbólica, nem pela via imaginária, ela encontra lugar. E isso é realmente a vivência da devastação. Você diz que ela volta, volta à mãe como uma revolta, você fala, ela volta no É. volta, né? E é exatamente nesse ponto que eu acho que pinta a devastação,
porque ela não tem lugar, nem no imaginário, nem no simbólico. Nesse sentido, a mulher se aproxima às questões de final de análise, às questões da loucura, que você disse, você de alguma maneira falou, né, que a mulher é louca, dizem que a mulher é louca, é de brincadeira, mas se a gente toma a loucura com essa proximidade do real, ou seja, esse descolamento do simbólico, da cadeia significante, a gente pode dizer sim que trata-se de uma loucura. E você está estudando também as questões, e aí você falou do Santome, a mulher como Santome, quer dizer, final de análise, Santome é com TH, é referido por Lacan, final de análise, e a loucura. Você está estudando o final de análise nas mulheres, naquele livro da Elizabeth, eu acho, Batista, uma coisa assim, né? Que Estou tem a esperando ver com chegar esse... esse livro. Ah? Estou esperando chegar esse livro. Foi o que você me Ah, indicou. que tem a ver exatamente com esse ponto. Devastação tem a ver com esse ponto de real, em que a mulher não Uhum. encontra acolhimento no significante paterno e nem no imaginário da mãe, porque a vivência da castração é com a mãe. Né? É aí que está Isso. a devastação. Qual é? Isso, o Lacan, de certa forma, situa isso bem nas fórmulas quânticas da sexuação, mas é preciso a gente diferenciar mulher de feminino. Por isso é que se pode dizer que a devastação feminina está também nos homens. Exato. Os homens, eles também têm um pé no feminino. É o feminino que recorta, de alguma maneira, oferece, não sei que palavra que eu vou usar melhor, o objeto causa de desejo. Ele está no campo do feminino. E sem esse objeto do campo do desejo que está no campo do feminino, como é que a cadeia significante vai operar? Né? Não é possível Aham. para o masculino viver sem objeto lá no campo do desejo. Ah, gente, se eu falar, vou falar a noite inteira. É. Quando esse amigo, né, me fez essa pergunta, se existia devastação masculina, eu fiquei receosa em responder na hora. O que eu pude dizer é que o Édipo, como até citei, né, tem a ver com os lugares simbólicos. Então, não dá para a gente ficar, porque eu entendi que ele estava fazendo uma separação entre o feminino e masculino no sentido de uma E homem e mulher, heteronormatividade, né? provavelmente homem e mulher, né? Homem e mulher, exata, macho e fêmea, digamos assim, né? É. E aí, claro, E tomando devastação como uma patologia, como um defeito, e não é. aham, aham. Agora, Tereza, fiquei curiosa com uma coisa que você trouxe, porque no Freud, no Lacan, nesse texto A Menina me Falo, no texto, no Seminário 5 onde trabalha o Édipo também da menina, o Lacan, eu entendo que a menina entra, isso tudo de estar conectada ao objeto primordial, isso é na fase fálica, né? É Sim. pré-Édipo. Ah. Mas a entrada para o Édipo tem a ver com a castração. E Ela em entra tudo que eu li, eu castrada. entendi que Você primeiro era falou. castração, depois privação e depois que a menina fica na frustração, Não, a né? privação é para todos, é com a mãe. Como você diz, a mãe não pode dar tudo por princípio. A mãe não é o outro do outro. Não, eu Né? entendi o que você colocou, que nessa É, fase para pré-edípica já todos aparece a uma privação. privação. É, Sim, mas o é que eu para quis trazer todos. aqui foram essas fases do Édipo, né? E Por essa isso, mãe, castração, privação de novo e frustração. de novo, Mas, enfim, mas de início é privação, frustração e castração. O Freud traz nessa ordem: privação, frustração e castração. Castração da é menina, da menina. para todos. Isso é para todos, você Gente, falante. gente, mas eu li horrores sobre isso. A menina, primeiro passo da fase do Édipo, ela sabe que ela é castrada. Ela E só aí, pode esse saber se ela é significante castrada, que... ela só pode Deixa eu falar saber. rapidinho. Esse significante que eu usei da revolta, né? Eu estou entendendo que você está falando de alguma coisa que retorna. É um significante que o Freud usa. Ele vai dizer assim, ela se revolta contra essa situação desagradável, porque Ela, ela se dá conta. ela só pode se dar conta da castração quando ela se dá conta do falo. Não há castração antes disso. Então, na relação mãe e filha primordial,
não tem esse terceiro que tem o falo. É só, Sim, Tereza, mas eu estou na falando do presença Édipo. É só na... Hã? Eu estou A gente falando... está falando da mesma coisa, eu estou falando do Édipo. Tem Não, a fase pré-edípica e tem o não, Édipo, né? estou falando na entrada, enfim, na entrada da relação de identificação. A primeira identificação é para todos, identificação real com real. Isso. É a primeira Mas, para aí todos. você está pegando uma outra parte da teoria que não é É. disso. Mas Mas não é. mas essa Tá? parte da teoria, ela fica marcada e ela vai voltar quando a criança entra no Édipo e volta com a mãe, ela vai encontrar essa mãe que privou, essa marca da Sim, privação, sim. Aí já entendeu? no Édipo. Mas, Já no enfim. Édipo. Outra coisa, né? Você falou da loucura. Me parece que essa loucura, né, da mulher que ama demais, ela tem a ver com alguma coisa que se desamarra, né? Por isso que eu pergunto, pode uma análise de alguma forma fazer suplência, né? Pode o analista conseguir segurar essa moça, essa mulher, para que ela não caia, né? Para que ela não entregue tudo ao outro, porque a gente vê o tempo inteiro nos jornais coisas terríveis que acontecem com as mulheres, né? E aí, por exemplo, a moça, né, que levou vários socos, eu fiquei pensando assim, cara, não pode ter sido aquele um primeiro aviso. Algo já devia vir Aquilo não foi um acontecendo, aviso, né? Assim, aquilo não foi um aviso, né? Mas assim, torpedeiro, um contra-torpedeiro. o que que se sucedeu, né, antes? Por que que nada Lógico, pôde ser escutado até lógico. chegar àquele ponto ali, né? Do elevador, né? Isso. Então, assim, Eu acho, e, assim, e a gente vê isso toda hora, isso me chama atenção, eu né? estou trabalhando esse ponto, não pela via do amar demais, me entregar tudo, mas nesse ponto de o que da estrutura do feminino, e aí não é da mulher, porque os transexuais, os gays também estão levando porrada, né? Então, o que Aham. é de estrutura do feminino que convoca, que provoca o soco, o É, tiro, a facada. eu Entendeu? Então, fiquei eu acho que pensando, Tereza, hoje. quando a mulher, essa moça disse para você, eu vou largar tudo, quando você falou isso, eu fiquei pensando, mas o que é isso tudo que ela vai largar? Porque, na Aham, verdade, é um tudo que ela não tem. Então, quando ela diz eu vou aham. largar tudo por esse amor, ela está achando que esse amor equivale ao tudo, mas é um tudo que ela nunca teve nem vai ter. Mas eu acho que É um nesse caso, Tereza, a gente pode pensar assim, se a devastação tem a ver com a queda do semblante, né? É largar tudo mesmo, é largar sua profissão, né? O que você aparenta ser no mundo, É, coisas isso, de isso é substância. fenômeno, mas isso você está olhando pela ordem do sentido. Se você Sim, tomar pela ordem sim, do sim, significante, o que sim. é largar tudo não é o trabalho, porque o trabalho não é nada disso somado. O trabalho, o dinheiro, o carro, o marido, a casa, tudo isso somado não faz tudo. Então, pela Entendi, ordem do Tereza, entendi. significante, Mas o que foi escutado ali na hora não é dessa ordem, tudo que, né? Eu estava entendendo que era tudo que ela construiu para a vida dela, né? não era isso um que ela tudo que estava ela também falando? não Sandra, me permite, só para complementar isso aí, um tudo que ela também não estava podendo abrir mão, porque tanto é que ela largou e engravidou, né? aham, Assim, de alguma forma, ela teve que Exatamente. tapar o furo, né? Ela teve que Exatamente. se complementar. Aham. é, E eu estou lendo, a gente está Sim. trabalhando no cartel, o texto um pouquinho posterior a esse do Freud, que é a Conferência 33, a feminilidade. E Isso. ali ele explica muito bem essa diferença do menino e da menina, o que o menino abandona o complexo de Édipo pelo temor da castração, que Sim. ele tem muito o que perder, né? Eh, e nesse lugar ele constitui um severo superego, né? E que a herança do complexo de Édipo é o superego para o menino. A menina, a coisa é muito mais o difícil. buraco é Tem mais que- embaixo. Ela tem que mudar tanto de zona erógena Como de quanto objeto. de objeto. Isso. Então, Isso. é um processo lento. Então, ele diz assim, ó, o que acontece é o oposto.
O complexo de castração Exato. prepara para o complexo de Édipo. Então, Isso. prepara, porque ela não tem, como ela não tem o que perder, ela não tem, né? Ela entra no Édipo em vez de destruí-lo. A menina é forçada, então, a abandonar a ligação com sua mãe através da influência da inveja do pênis e entra na situação edipiana como se esta fosse um refúgio. E ela fica tempo, ela pode ficar muito tempo nessa, né? Não É. precisa Uhum. abandonar. Parece, Sandra, que a mulher ela vai deslizando metonimicamente. E a Isso. metáfora não incide ali, né? Não é um E corte. como esse Exato, pênis, e como ela exato. percebe que para Aí ter é loucura. o pênis, ela vai ter que ter o pai ou um substituto do pai, ela se identifica ao feminino da mãe, Aham. né? Ah, obrigada, Sandra. Mas se Isso identificar o feminino da mãe é experimentar a devastação, porque não há, a mãe não tem o que oferecer para ancoramento dessa identificação. Devastação quando é uma questão quando o objeto imaginário não quando ela se dá conta que o objetinho imaginário que ela elege não supre a falta. Exato, esse objetivo. é. É E isso que aí vem o causa a real, né? devastação. Isso. Eu acho que Exatamente. Quando ela retorna à mãe, Sandra, eu não sei se é nesse texto, eu estava procurando ali, mas meu texto não está aqui. O Freud, eu fiz para aquele trabalho que eu apresentei na jornada, eu fiz uma cronologia do Freud em termos de falar da mulher. E o tempo todo ele não consegue fechar como é que se dá, fechar a questão, né? Tanto que eu disse que ele deixa essa isso, questão. ele não fecha, Quando ele retorna à identificação com a mãe, esse retorno já está marcado, foi o que eu falei para a Natália, pela privação que ela sofreu. Então, a Isso. mãe já não preenche imaginariamente. A mãe, não é mais a mãe total, a mãe como não, substituto, como a coisa do Freud, como das exato. é uma Ô, mulher, que Sandra, lá o Lacan refere, o que traz a diferença é uma mulher, que é E o aí a feminino. mãe repete o é. traumatismo. A mãe, ao ser procurada, quando a menina retorna para a mãe, o que a mãe tem para apresentar é o seu buraco. É. Isso. Não, Novo. Aí, e isso, né, gente? Motivo pelo Rapidinho, qual ela Sandra. tinha se Deixa eu falar um afastado da pouquinho, mãe. Ela gente. se afastou da mãe para procurar o pai. E aí ela volta e Vamos a abrir mãe para todo mundo volta com o falar? buraco. Ok. eu só Ô, queria Sandra, complementar. Fala depois eu termino. eu queria acentuar o que você falou dessa passagem, né, do clitóris para a vagina, né? Porque, de fato, é sair do imaginário fálico, né, da Isso, possibilidade de quem sabe vai crescer e eu vou ter um pênis para o buraco, né? Para isso. alguma coisa que, de fato, de que não tem, E né? eu Isso é muito acho que precioso no Freud. e é bem comum, às vezes, as mulheres ficarem fixadas nessa fase pré-genital, né? Como se ela pudesse ter tudo, né? Isso. E daí Que a saída É. é a ser o falo. masculinidade. Hã? Daí a saída é ser o falo para o outro. Isso. Ser, Mas ela tem tem que uma desistir. passagem, isso me fez lembrar uma passagem que eu acho linda, que eu acho que marca muito a questão do que é o feminino, que é da Anita Ardi, no texto As Formações do Psicanalista, ela tem uma passagem sobre as mulheres navajos. Então, ela é uma citação assim: contam que as mulheres navajos. Foi a primeira publicação que eu fiz no meu Instagram, por isso que eu não, não esqueci. Contam que as mulheres navajos nunca terminam um tapete, como acontece de um pintor esquecer de pintar uma ínfima parte da tela. Mas se um pintor pode esquecer de esquecer, elas não esquecem de deixar um furo. Como teceram o Uhum. pano com todo o coração, tem medo que ele fique preso nas malhas. Hum, Eu acho Bonito. isso. lindo. Isso é o feminino, deixar, aceitar esse furo, né? Isso conversa com as mulheres de Atenas, É. que fazem seus Isso. tapetes de dia e de noite desmancham o tapete porque o marido não voltou. Tem aquele mito também da. É legal. Porque o Ai, gente, da tapete, ela vai fazer Odisseia. tapete até o marido voltar. Penélope.
A Penélope faz um tapete e desfaz, enquanto As Ulisses mulheres está na entendem. guerra. As Que tem mulheres essa Até o questão marido voltar. que o Freud fala nesse texto da feminilidade, a questão do trançar e tecer das mulheres, Isso. É, né? Que fica sempre na é. malha, fica na Agora, ô, malha. Sandra, não é uma questão fácil, né? Não. Abrir mão, digamos assim, disso, né? Porque é muito clínico. O tempo inteiro a gente escuta, né? A devastação nas mulheres. Com E aí certeza. eu tenho me perguntado em Eu relação acho à que isso aí é clínica. uma coisa muito elaborada. Às vezes às vezes nunca acontece, Aham, às vezes, exatamente. O né? Freud já percebeu isso. Uma outra coisa que ele fala muito Exige luto, legal. existe muito luto, exige É, luto. Né? Porque essa exatamente. devastação, eu vou lembrar de novo, se dá no campo, para o campo do feminino. E a mulher, ela frequenta o campo do masculino. Por isso é que E, essa devastação, a Santa está dizendo, nunca pode se dar, não. De estrutura, ela está lá. Só que a mulher bota o pé no masculino. Estamos nós aqui falando. Nós estamos falando a partir da nossa inserção na cadeia significante, um lugar de é, fala, no campo do masculino. Se nós estivéssemos só no campo do feminino, a gente estava emudecida. Aí era na devastação pura. sim, sim. Pois é, e é interessante que parece que na direção do tratamento, o tratamento vai ser na estrutura, né? Eu fiquei pensando Lógico, nisso. sempre. E aí, como que é isso, né? E na Como singularidade assim? de cada É. uma. Simone, fala um pouquinho, entra aí na conversa. É, então, eu queria que vocês falassem que, por exemplo, é, a mulher, essas mulheres que experimentam a devastação feminina com a mãe, é essa mesma mulher que vai ficar devastada no amor também com os parceiros, com seus parceiros? Ô, Simone, eu acho que tudo é uma questão de proporção. Eu li no site da MADA, como eu te falei, o ponto que me chamou a atenção é que eles percebem que quando, né, no discurso das mulheres habita o fato delas terem sido, acharem, né, de que foram negadas em relação ao amor, né, não tiveram amor dos pais, que essa devastação na vida amorosa aparecia de forma muito Evidente. grande, muito evidente. Então, acho que tem a ver com esse ponto, né? Eu queria Eu ouvi responder. hoje de uma mulher assim, achei tão legal, ela falou assim, meu medo é de repetir de novo os últimos 2 relacionamentos que eu tive, de fazer a mesma situação. Mas ela já está dizendo sobre isso. Então, assim, aí eu falei assim, mas do último, você se dava conta disso? Aí ela, não. Mas agora você já percebe alguma coisa, né? Eu queria Então, responder para a parece Simone. que a expectativa, digamos assim, de um amadurecimento, né, psíquico e com percurso de análise, eu acho que as mulheres podem ficar mais avisadas, né, e abrindo mão desse amor de posse, porque tem a ver com isso, com Olha, querer ter e possuir, né? deixa eu falar um Hoje eu vi pouquinho. uma postagem, a Pamela me enviou, ela botou assim, a mulher que não está conectada ao amor romântico, ela é vista como louca, ela é perigosa. Eu vi. Eu achei tão, eu Eu achei vi. tão legal, Daquele porque Paulo assim, Passos. isso, ele é ótimo, né? Muito. Ele escreve umas coisas boas, ele. E aí bonito isso, né? Porque a louca é vista quem de alguma maneira é perigosa e quem não está nas amarras do amor romântico, né? E ao mesmo tempo a gente está falando dessa loucura da estrutura, né? Onde alguma coisa se desamarra, né? Porque E, a e, pessoa e, está ligada ao amor e romântico. outra Deixa coisa. eu falar uma coisa com a Simone. Mas peraí, Fala. você pergunta que a mulher, você ouviu dessa mulher, eu ouvi de um homem dizer assim: tem cabimento, doutora, um homem querer voltar para a ex? Quer dizer, é mais ou menos repetição. É, Então, você vê que está para o homem ou está para a mulher, porque trata-se do campo do feminino. Mas, Simone, quando você diz as mesmas mulheres que sofrem a devastação, a devastação é uma questão de estrutura. Ela está é, presente na estrutura
do percurso da mulher no Édipo, como a Natália mostrou passo a Então, passo. toda mulher passa. Toda mulher passou pela Eu acho. devastação. Agora, o que é passar pela devastação? É se confrontar com o real cedo demais. Se confrontar com o real sem recurso simbólico. Então, aí é para todos ser falante. Um homem também pode passar por isso. tanto Cedo um homem demais se confrontar com o real. O que uma análise pode fazer? Fazer savoir e faire. Saber fazer aí no santome, aí nesse real. Então, não obrigatoriamente a mulher que passou pela devastação, porque todas passaram, vai ficar nesse lugar da amada, esse grupo aí, né? Mulheres que amam demais. Que amam demais, amada. Não obrigatoriamente, porque há um processo de análise, ou um processo qualquer de maturação, onde ela pode desenvolver o savoir e faire, fazer aí com o sintoma. Qual o sintoma? Esse sintoma de querer o falo, esse sintoma de procurar um objeto que satisfaça. E ela tem que aprender a fazer com isto, ou seja, sem... E tem uma coisa interessante, Simone, porque nesse grupo MADA, eles tratam dessas mulheres com os 12 passos do AA. Sim. É da Então, mesma não tem a ver com esse saber fazer aí, né? Porque é uma. E aí é louco pensar, quando eu li, falei, gente, é inacreditável que essas mulheres estão ali somente hoje, só hoje eu não vou pedir, só hoje, sabe? Ele tem a mesma estrutura do Neuróticos Anônimos, dos Alcoólatras Anônimos, dos Fumantes Anônimos, é a mesma estrutura, é o método Filadélfia. Exatamente. Isso me chamou muita atenção. E tem também, não sei se você sabe, tem como é que se diz? Aquelas que, de certa forma, acompanham as que vêm entrando, que é tipo uma tutora, que vai tomar conta e fazer uma parceria para que ela não caia de novo no pecado de procurar. Que não tenha recaída. Né? Não pode ter recaída. Esse é o nome. Quantas vezes a gente já ouviu de alguma amiga assim, pô, se você me vê pensando dizendo que vou ligar ou que vou procurar ele, me segura, né? Tira o telefone. Quantas vezes já? A gente ouve isso mesmo de quem não está nesse grau aí que a gente está falando, né? Mas todo mundo experimenta isso em alguma medida. Lógico. E tem, gente, esse ponto ficou muito para mim, assim, porque o percurso da análise, o analista não vai atender a demanda de amor, né? Então, como é que fica esse ponto da mulher que está ali pedindo, né? Enlouquecidamente, né? Quando bota o analista no lugar da devastação, como que se maneja isso, né? Mas como é que é isso de botar o analista no lugar da devastação? Não entendi. Botar no lugar da mãe, Tereza. Botar no lugar da mãe. Mas se ela bota no lugar da mãe, ela não vai pedir amor, ela vai odiar o analista. Porque a relação mãe-filho pode ser necessariamente isso. só diz isso quando a menina se afasta da mãe pela experiência de que a mãe não lhe dá o falo, é uma marca de ódio para sempre. Legal isso que você está falando, porque realmente a transferência de ódio... Ele diz isso, eu posso situar a página e tudo ele diz isso. Aí, quando ela volta, porque não consegue nada lá do lado dos homens, ela volta para o lado feminino, ela volta procurando identificação no lugar do ódio. Então, a identificação é sempre pelo ódio. A Tereza Nazar costuma apontar que os finais de análise das mulheres têm que passar pelo ódio ao analista. Talvez ela tenha mais coisa para falar. Então, aí é interessante como que se maneja isso, porque a transferência odiosa, gente, é insuportável, né? Aí o analista tem que se situar na suposição de saber. Como não na suposição de dar amor, né? O analista tem que se pegar ali. Ele é suposto saber. Então, quando ele nega amor para manter a suposição de saber. Porque se ele der amor, a mulher não quer saber mais de nada, nem a mulher nem o homem. Ele não pode dar amor para ele manter a pulsão dirigida ao saber. Esse é o maneiro. Gostei disso que você falou do ódio, porque isso acontece, né? Olha, eu sou avó de mãe de menina
avó de menina, menina de nora, de não sei o quê. Gente, nas minhas amigas, eu não vejo uma relação mãe e filha margarina. Não existe. É. Não, Sempre então, quando presente. existe, porque existe, parece que é um ódio positivado. E nada fura aquilo ali. A menina vai ter filho, vai para casa da mãe e fica 6 meses lá com a Alienação, mãe. alienação, A mãe tira tarô e diz o que tem que alienação, fazer. alienação, pela Aí via da É, alienação. Mas é. aí não é Acontece. aí não é uma relação, porque ela está pela via da alienação ao desejo. Aham, Ela está é. aprisionada enquanto objeto do desejo do outro. É. Mas se a Esse é um ponto que eu acho relação, fica muito enigmático para mim, porque é muito difícil de você furar esse relação discurso. sujeito e outro, É se a mãe está possível. no lugar do outro e a menina no lugar do sujeito, ou vice-versa, se um está no lugar do S barrado e o outro está no lugar do outro, não existe relação margarina. Quando existe relação margarina, é porque um está no lugar do objeto, que pode ser a Aham. mãe. Eu tinha uma prima que morreu há pouco tempo, até ela furou a fila, que ela é mais nova que eu. É, ela morreu há pouco tempo, ela, enfim, não vou dizer muito dela que não interessa, mas assim que a menina casou e foi trabalhar e foi bem-sucedida na vida, ela pegou todos os bens dela e passou para o nome da filha. A filha parece que indenizou o irmão, essas coisas de direito lá. E ela vivia, a filha que decidia tudo para ela. Eu ligava e dizia, vamos ao cinema, vamos lá para casa de Itaipava, vamos... Ah, eu vou ver com a fulaninha, era apelido, tá? Não vou dizer aqui. Aham. Vou ver com a fulaninha. E assim foi o resto da vida dela. Então, ela ficou como objeto e a filha como? Ela dizia, eu moro com a fulaninha. Ela mora Sim, com a filha. sim. Entendeu? Porque é bonito, Tereza, que esse ponto, né, aonde a menina vai reivindicar alguma coisa para a mãe e não é respondida essa reivindicação, é porque a mãe ela tá na vida, ela não está só ali, mas a menina não está mais Não, como desculpe, objeto não de é por isso, gozo. não. É porque a mãe não tem para dar. Não, E então, Tereza, não tem exatamente. para dar, não tem para dar, mas não é uma mãe que, de alguma maneira, está se colocando toda ali na relação. Não, pode ser uma mãe que está colocando toda, e aí é pior ainda, o Freud disse. Que quanto mais a mãe se coloca toda, mais ela vai apontar para o não todo, para a impossibilidade de dar, é os impossíveis de dar. Então, a questão aí não é porque ela vai olhar para outras coisas, até quando ela vai olhar para outras coisas, é uma maneira fenomenológica da gente explicar a falta. Porque esse é o ponto de saída para a menina, é perceber que a mãe não deu porque não tem. Isso é uma conquista, porque geralmente a mãe não deu porque não quis, porque ela é burra, porque ela é incompetente, ou porque ela está namorando, É. porque ela está ganhando dinheiro, é porque alguma coisa. O ponto da castração, para mim, agora está me dando conta, para a menina, a mulher, é a mãe não dá porque não tem. Como eu não tenho, ela não. Sim, Aí a coisa se sim. apazigua, real, simbólico, imaginário, entendeu? Olha, muito bom vocês aí. Nossa, estou aqui Gente, esse assunto é muito bom de falar, né? Muito. Estou muito. aprendendo muito aí agora com Eu vocês. vi Eu que sou vocês mãe estão de 3 assim, ó. filhas. Tereza tá Eu assim, sou mãe querendo de Não, eu três falar. ontem ouvi uma coisa interessantíssima. Uma pessoa no meu grupo foi perguntada se ela poderia ir para qualquer lugar no mundo onde que ela pudesse, uma coisa bem que ela qualquer coisa. E ela falou que se ela pudesse ir para qualquer lugar, morar em qualquer lugar da vida que ela escolhesse, ela escolheu a cidade em que a mãe dela nasceu e foi criada. É. Que é um lugar Aham. que é um lugar não é assim Nova York, De não é todos os lugares do Madrid, mundo, não Mas é olha escolhi só, Paris. você. gente, atenção, atenção. Isso que você está falando é curioso, me deixa assim com vontade de ouvir. Mas é importante ouvir mais do que representa para ela esse lugar que a mãe nasceu. Porque isso É. não quer dizer nada, porque isso é fenomenal. Eu quero me mudar para o lugar onde a mãe nasceu. Depende muito da relação que ela tem com esse lugar. O Ô, lugar Tereza, que você não está quer. muito lacaniana hoje.
Você está demais, lacaniana. Gente, mas pelo amor de Deus, a gente não pode trabalhar como psiquiatra. Claro. Você está fenomenologizando a coisa. Ah, então quem quer voltar ao lugar que a mãe nasceu é algo. Não quer dizer nada. Depende da relação que ela faz com esse lugar. Por isso é que nas análises as pessoas dizem: fala mais, mas por que você quer ir para esse lugar? Vai fazer o quê? Blá, blá, blá. Depende da relação. Exatamente. Se eu estou lacaniana. Oh, meu Não Deus. dá para Pessoa sair está muito interpretando. lacaniana hoje. Você não. Ó, gente, muito Alguém obrigada. tem que ser lacaniana aqui, né? Se você não for, quem será? Não, eu sou freudiana. Vocês são lacanianos. Pois é. Mas alguém tem que Tô ser brincando, lacaniana. meninas. Olha só, até daqui a um mês, tá? Vou ver por onde eu vou me achar. Pra Até trazer amanhã, alguma no coisa. Grafo do Desejo, vou falar tudo sobre desejo. Olha lá, e não vai poder usar a fenomenologia. Beijo. Natália, Tchau. Fala. Natália, manda o texto ou o livro da Bruce, por favor, Da que você Bruce. citou. O texto que Da você Marilene. citou no início. Ó, esse aqui. Ornicar. Ornicar. Ah, tá bom. Gente, muito bom mesmo esse texto dela, vale a pena. É É de uma Lacan. Vou ver. Fornicar é uma revista. É Tem uma que dizer o revista. número. Número 1 Mas é a mais famosa, gente, é a número 1. é a mais famosa. Famosa É, é ela. é mesmo. É Famosa onde tem você. texto de Lacan também. Você ainda não era nascida, eu já ouvia falar em Ornicar. É famosa. É. Ó, beijo Obrigada. grande, gente. Até. Beijo. Tchau. Tchau. Desculpe, gente. Tchau. Tchau.